Estamos aqui em mais um episódio Pode Ser Você, Histórias que Inspiram, e hoje não poderia ser diferente. Estamos com uma história tão inspiradora que eu acredito que você não tem próximo de você alguém para contar uma história parecida com a que a nossa convidada de hoje vai poder contar para você. Além de ser uma história tão inspiradora, ela é um ser humano inspirador, uma pessoa admirável, e vou pedir para ela se apresentar. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, Aninha. Estou muito feliz de estar aqui. E não sei muito, né? Falar assim. Gosto muito de falar, mas quando vai falar gravadinho assim, a gente fica com receio de como agir. Mas eu sou a Karine. O que você quer saber, vamos dizer assim, né? Da minha vida pessoal, da empresa? Conta um pouquinho quem é a Karine, o que ela faz hoje. E eu quero contar, né? Quero que você compartilhe com a nossa audiência o que aconteceu na sua história que inspirou já. Eu não posso nem numerar, né? Eu ia falar milhares de famílias, mas a gente não tem noção, né? Do alcance da nossa história, do quanto a gente está inspirando pessoas. Então, conta um pouquinho o que você faz hoje, pra gente chegar na tua história de impacto. Eu sou a Karine, eu sou casada com o Fernando, que você conhece, né? Eu tenho 2 filhos, um de 17, um de 12 anos. Um pouquinho da nossa história, que eu sei que você sempre comenta sobre isso, que nós estamos no 2º casamento juntos, porque ele é o mesmo marido do primeiro. Hoje nós, após anos, nós vamos fazer 20 anos de casados, né, e 24 anos que nós estamos juntos, com 2 de férias. Eu brinco que a gente tem 2 de férias. 2 anos de férias, ok. E hoje nós trabalhamos juntos, né? Hoje praticamente tudo que nós fazemos é junto, né? Eu brinco que eu acordo, né? Durmo, mas eu passo também o dia inteiro ligada a ele com tudo que nós fazemos. Hoje nós temos as delícias, que a gente hoje trabalha com queijos, doces, geleias, coisas mineiras, porque o meu marido é mineiro, minha família já é nordestina, do Ceará. E nós 2 somos paulistas, mas sempre a gente carrega história, né? E juntos a gente vem trazendo. E por sinal, é tudo literalmente uma delícia. E agora, Ká, conta um pouquinho, né? Você comentou dessas férias de 2 anos, desse processo. Então, que história é essa, né? De você ser casada 2 vezes com o mesmo marido, tendo 20 anos, né? Total aí. 24, considerando o período de casamento. Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo. Lá no primeiro momento, o que aconteceu? Porque ninguém, né? Eu sei porque eu já fui casada. E a separação não é um caminho confortável. A gente não escolhe, a gente não quer. Não é um caminho. Ninguém casa querendo separar. Não. O que aconteceu ali naquele primeiro momento que levou vocês a, de fato, não só pensarem, mas de fato se separarem? Não sei se dá pra, não sem contar muitos detalhes, né? Sim. Mas quais foram os pontos críticos que levaram vocês a realmente vir a se separar? Na verdade, eu venho de uma família que sempre me mimou muito, né? Fez tudo pela Karine, meu pai era incrível, minha mãe sempre mais rígida, mas sempre fez tudo por mim. E fui criada muito mimadinha, né? Por vó, por tias, aquela coisa de menina, né? E quando eu casei com o Fernando, eu olhava pra ele e achava que ele tinha que fazer tudo por mim, né? Na verdade, isso vem desde o namoro, mas quando você namora, tudo é lindo, né? Todo mundo faz tudo, né? Pelo outro, tudo é... eu me adapto a tudo, né? Eu participo de tudo. Só que nós somos criados diferentes, como a maioria das pessoas, gente, se não todas, né? Que acho que até irmãos, sim, na mesma família, sim, existem os momentos da família e tem a criação diferente. Exatamente. Né, mesmo tendo valores ali consolidados dentro da família. E nós fomos enfrentando essas dificuldades. A gente fala muito que quando a gente separou, a gente não era problema financeiro, porque muitos casais se separam com dificuldades, sim, financeiras, né, assim, os problemas que vêm. Pelo contrário, nós namoramos, casamos, na pior das condições financeiras, viabilizamos tudo para ter o casamento como a gente queria. E no andar do casamento, nós fomos encontrando as incompatibilidades, né? Nós namoramos 3 anos para casar
Então, a gente casou, teve filho depois de 3 anos também. Então, teve um intervalo, aquela coisa de namoro, noivado, casamento. Não foi uma coisa atropelada, né? Mas a gente foi encontrando as dificuldades. E uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi que a gente deixava todo mundo, todas as opiniões da família dele e da minha entrarem na nossa casa. Então, a gente ia pra... Na verdade, minha família não falava tanto, mas os olhares às vezes dizem tudo, né? Pelas diferenças que nós tínhamos. E na família dele, que a gente convivia mais, era mais falado nas entrelinhas, a gente sempre percebia. E ficava aquela coisa, a Karine foi criada assim, o Fernando foi criado assim. E muitas vezes a gente levava todos esses problemas para dentro da nossa casa. 2 jovens que não sabiam lidar com isso. Quantos anos vocês tinham? O Fernando tinha 25, 26 quando a gente casou e eu tinha 23. Tá, super jovens. E a gente não tinha experiências assim de convivência, nunca tinha tido assim um namoro. Eu namorei, ele namorou, mas nada de conviver como a gente, né, realmente conviver. Porque hoje em dia tem muitos namorados que vivem como casados, né? Sim. E a gente não tinha tido essas experiências, então tudo foi novo. E a gente levou muito pra dentro da nossa casa isso. E aí com o tempo a gente foi vendo que assim, começou a se tornar, assim, eu queria muito aquela tal liberdade de jovem, que eu queria casar, mas não queria ter a responsabilidade de casado. E o Fernando sempre foi muito correto, extremamente correto. Se ele era criança, acho que ele era criança. Adolescente, acho que ele era adolescente quando ele casado. E que ficavam casados. Eu brinco com ele que agora ele não pode assumir a idade do velho, tá? De idoso, que ainda é cedo. Porque tem um tempo que passa, né? O homem vai querendo só ficar em casa, o sofá é o melhor amigo. E eu brinco com ele assim. Porque agora eu tava no aniversário de uma amiga e ela até falou assim, ai, cá, nossos maridos, eles são muito parecidos, são amigos. E a gente falou, nossos maridos sabem como tratar a gente, né? Porque se der um pouquinho de asa, a gente voa. Né? E a gente estava comentando sobre isso. E eu era bem assim mesmo. Eu sempre trabalhei muito, sempre tive, né, muito ausente. Até no casamento, a gente ainda era... No início, ainda os dois trabalhavam, não sentia tanto. Mas quando vieram os filhos, né, a sobrecarga do trabalho acentuou muito na minha parte, assim, porque logo que nasceu, eu mudei de emprego, aí vim logo ter 2 empregos, e o Fernando sempre, o mais caseiro, assumiu a casa, né? Eu brincava que eu ia trabalhar e ele ia cuidar das crianças, mas não é esse o objetivo, né? Agora. E aí nós fomos vendo as diferenças, fomos deixando minar essas diferenças, a gente não conversava, a gente simplesmente, brigava, eu queria sair, ou então eu ia do trabalho para outro lugar, assim, vou tomar uma cerveja com umas amigas, vou dar uma risada, né, diferente, porque se eu voltar para casa vai ter uma briga, vai ter uma discussão, e você vai fugindo do ambiente que você precisava tratar, né. Eu digo que é uma bênção, mas é um agravante que nós, quando resolvemos casar, nós fomos para a igreja, né, a gente era namorado, começou a frequentar a igreja, tudo, e casamos na igreja. E existem várias coisas que a gente sabe que vão determinando pra gente fazer, casamento, tudo. Então existia esse conflito, né? A minha vida livre, a vida da igreja. Todo mundo achava que era um casamento perfeito quando via a gente dentro da igreja. E chegava em casa, a gente só brigava porque um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra. A nossa única conciliação mesmo era ir para a igreja e estar junto ali. Era o único momento do casal. O único momento do casal de conciliar mesmo, assim, né? A intimidade era boa, mas no dia a dia, a intimidade é boa, mas o que conta é você acordar, querer tomar o mesmo café, querer almoçar do mesmo jeito, querer ir trabalhar, o final de semana, os compromissos, e sempre conflitava. E nós fomos vendo que isso foi minando aos poucos e a gente não percebe, né? Tanto que nós cuidamos 8 anos de crianças na igreja, depois 4 anos de casais na igreja. E nós descobrimos casais depois, né, que a gente voltou, que se separam por uma escova de dente mal apertada, por uma xícara na pia suja. E nós não enxergávamos que a gente estava minando o nosso casamento antes, né? Depois que você vai vivendo as experiências que você vê. E a primeira fase, assim, que eu falei que eu queria me divorciar, eu me lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira, eu cheguei pra ele, a gente discutia, e eu falava, eu não quero mais, não quero mais. No domingo eu descobri que eu estava grávida do Felipe. E aí, assim, o que era para ser uma comemoração, assim, porque eu sempre sonhei ser mãe, né? Porque eu era muito assim, eu falo que, lógico, os dois sempre têm uma parcela de culpa, mas eu acho que a maior culpa era minha mesmo, viu? Porque eu era mimada, eu queria tudo, eu queria
casar, queria ter filho, mas não queria viver a vida de casada, as obrigações que tinha que ter mesmo, assim, sabe? Obrigações adultas, obrigações quando você tá com alguém, quando você tem família. Exato. E aí um belo dia aconteceu isso do Felipe, né, que foi nosso primeiro filho. E claro, né, que aí não é mais a sua vida, né? É uma outra vida que você olha e fala assim, peraí que eu tenho que recalcular, né, a rota que eu queria tomar. Exatamente. E eu voltei, nós tivemos uma gestação, assim, tivemos uma união melhor, conversamos, nós tínhamos muita dificuldade de comunicação, muita. Então vamos lá, deixa eu entender um pouco. Falou-se sobre separação e vocês chegaram a se separar aí ou não? Foi sua primeira fala? Nessa primeira fala, não separamos. Não teve separação porque Felipe chegou para tentar já naquela época um ajuste de rota. Aquela coisa que você olha sinal, né? Você fala, se eu engravidei, é que não era pra eu fazer isso que eu tava planejando, né? E sozinha, exato, porque ele não planejava nada, né? Ele não queria separar. Pra ele, casou é ad eterno. Ed eterno, sei lá como que fala, né? Mas não tem um negócio que fala assim, né? Não sei de onde veio isso, mas enfim. E pra ele é eterno até hoje, né? Ele é bem decidido, assim. E aí eu tomei a atitude de melhorar tudo, né? Porque quando a gente quer melhorar, quando a gente aceita melhorar, a gente faz por onde. O difícil é a gente entender que você precisa aceitar a mudança. E acho que quando você fala isso, tem uma parte que eu acho que é bem complexa, que é a gente perceber que não é sobre o outro. Qual é a parte da mudança que cabe a mim? Quando a gente vincula a nossa mudança ao outro, é mais cômodo, mais fácil. Mas a gente admitir o que a gente está fazendo que não está tão legal. O que a gente está fazendo que pode estar minando uma relação. E a gente conseguir não só perceber, mas, além de tudo, mudar. Porque mudar já é difícil. E admitir perante o outro, mudar o hábito e não desistir. Porque a mudança é um processo. É. E você tem ajudas, você percebe no decorrer do caminho. Eu tive a Vivi, uma grande amiga minha, que falou pra mim, para de olhar os defeitos do Fernando, olha os seus. E é difícil você pegar uma amiga assim de anos e olhar pra você e falar assim, nossa, ela nem me defendeu, defendeu sim, ele. Sim. Mas porque às vezes a pessoa tá enxergando que não é que você tá errada, mas que você precisa viver um outro momento da tua vida e você não desconectou do momento que você vinha vivendo desde então. E eu mudei algumas atitudes, melhorou muito, assim. Só que, claro, eu me propus, né? E ele não entendeu. Tipo, porque pra ele, pra ele tava tudo bem, geralmente pros homens tá tudo bem. É tão interessante isso. A maioria das pessoas que eu converso, pros homens tá tudo bem. Tipo, ela que é a louca, ela que é a incomodada, ela que é a insatisfeita. Como diz meus filhos, a insaciável. Ele fala, você nunca tá saciada, mas você sempre quer alguma coisa a mais. Eu falei assim, mas a vida é assim, da mulher principalmente. É interessante como isso é comum mesmo. A mulher que é mais de detalhes, ela normalmente checa também, não só o que é bom, mas ela, se não estiver atenta, vai focar muito naquilo que não falta, que não tá bom. E vai minando. E vai minando. E aí veio o Felipe, foi ótimo, ele cresceu, assim, né? Vivemos a gestação, o nascimento, viabilizei tudo. Eu falo que eu viabilizei porque pro Fernando o que eu resolvesse estava tudo certo. Então, até hoje ele fala isso, você tá feliz? Então tá tudo certo. O que você precisa mais para ser feliz, né? Assim, ele fala, assim, ele aprendeu a lidar com isso. Mas na época não. Até porque ele nunca teve esses cuidados. Então, como ele me enxergava assim, você teve isso, você teve aquilo, mas você tá aqui comigo, que não tinha nada para te oferecer. Então, para ele via até como defeito eu ter deixado tudo que eu tinha deixado, né, para vir ficar com ele, né? E quando você é nova, né, assim, paixão, amor, vamos casar, tá tudo lindo, não sei o quê. E você não enxerga a construção de uma vida muitas vezes, né? Sei lá, tem pessoas que enxergam. Meu irmão, por exemplo, é totalmente diferente de mim. Se ele estiver assistindo, ele vai falar assim, eu enxerguei tudo e planejei tudo. Vou até mudar. Quando você assistir, comenta. E quando o Felipe fez 1 ano e 11 meses, na verdade, quando ele fez 9 meses, eu saí a primeira vez de casa. Falei que eu não queria mais. Porque foi tudo lindo, mas uma hora você vê assim que foi tudo pelo outro. Não tinha sido a transformação em você. Em mim. E não tinha o que eu precisava ali, né? E, na verdade, eu viabilizei porque eu não podia deixar meu filho... Ao primeiro momento, você fala o que a igreja nos fala também. A família destruída, né? Sim, sim.
que não é a palavra mesmo que vem pra gente, né? E a gente olhava assim e falava, não quero que meu filho viva isso, né? E aí eu falei, não quero. Depois saí de casa, mas voltei logo. Fui só até Riviera de São Lourenço com a família sem ele, comemorei o aniversário de 9 meses e falei, não, eu vou voltar que não tá certo isso não, né? Porque aí tia fala, né? E nessa hora elas não te defendem, mas elas te ensinam que não é bem assim, né? Aquela coisa, porque a minha família é muito, os homens cuidam muito das mulheres. Então, tô ouvindo aí, né? Nós somos muito bem cuidadas, de verdade. Assim, sempre. A ponto de eu ir com as minhas tias, eu brinquei Riviera, assim, porque a gente ia sempre. E meus tios ficavam cozinhando em casa para as mulheres estarem na praia cuidando dos filhos, brincando tudo. Quando chegava estava tudo pronto, eles serviam a gente, assim. E o Fernando até falava, meu, que família estranha, né? Porque a família dele era totalmente o contrário. As mulheres na cozinha e os homens tomando uma cerveja. Então, né, ali interagindo. Tudo, e meus tios tomavam a cerveja, o vinho, tudo, mas eles estavam nos cuidando de nós. Não sei da onde, não vou te dizer da onde surgiu isso, mas eu vivi isso na minha infância, vendo, não que minhas tias não fizessem, mas meus tios cuidavam muito bem das minhas tias, né? E de nós, consequentemente, as crianças. E aí nós conversaram muito comigo, voltei para casa e com 1 ano e 11 meses, como eu ia falar, me deu o surto de novo. Quero ir embora, e dessa vez eu fui. Eu lembro que ele viajou para o Rio, para um acampamento da igreja, que a gente ainda ia na igreja assim, mas eu já tinha deixado os ministérios, porque a gente estava muito difícil a convivência, que é normal para quem tem criança pequena, independente de igreja, exatamente, de trabalho, de crise no casamento ou não. Quem sobrevive aos primeiros 2 anos do filho... É estatístico mesmo, né? O índice de separação. E conforme aumenta o número de múltiplos, né? Então você tem o índice de separação até 2 anos é um índice. Aí se você tem gêmeos é outro, trigêmeos, quadrigêmeos, porque você sai do modelo casal para então estabelecer o modelo família. E muitas vezes um dos cônjuges não se adapta e não consegue atualizar. Ou, né, há um adoecimento. O percentual de depressão que é acometido, né, no pós-parto, o período de puerpério da mulher chega a quase 70%. E é engraçado, Ana, você falando isso, é assim, até meio vergonhoso, assim, né? Mas teve épocas que eu olhava assim, no quarto mesmo, assim, amamentando, eu falava, minha vontade era jogar meu filho na parede, sabe? Assim. Você sabe, isso era horrível, porque eu não queria me livrar do meu filho, mas eu queria livrar daquela situação que eu tava tentando fazer dar certo o tempo inteiro. E quando eu te escuto, né, falando isso, a gente tendo essa oportunidade maravilhosa, até essa possibilidade hoje do podcast, dos acessos. Muitas mulheres sofrem em silêncio e elas acham que aquilo que elas estão sentindo, é um problema elas estão sentindo sozinhas, que ninguém sente. Quando eu me tornei mãe de múltiplos, de gêmeos, eu olhava para minha mãe, que me ajudou muito o tempo todo, e ela já me conhecendo, eu olhava com um olhar de desespero. Era um olhar de socorro, não consigo, não dá. E ela só olhava para mim e falava assim, não dá para devolver. Não tem devolução, fica tranquila, é assim mesmo. Você vai... E ela falava uma frase que eu cresci ouvindo dela e eu, no começo eu não entendia muito bem. E hoje eu sei que é a mais pura verdade. E o mais interessante, que por mais que isso não pareça, hoje tem esse monte de sentimento, né, filha? Mas conforme passa o tempo, você vai amar cada vez mais. E eu lembro como se fosse hoje, porque você vai convivendo. E a convivência, você ama, mas você acha que você ama tanto que você não vai amar mais. Às vezes começa a amar mais. Esse ama mais. Você fala, gente, é um lugar do transbordo, em compensação, no conflito com o relacionamento e com a sensação de eu amo, mas em momentos você não quer aquela criança ali. Não, e eu amo, mas eu não sou mais a prioridade. Não é mesmo. Também existe isso, porque para quem era mimada como eu, falava assim, eu amo, mas eu não sou mais a prioridade. Tudo que eu cobrava do Fê, agora eu não posso nem cobrar pra mim. Porque é tudo pro Felipe. E de atenção, porque ele precisa daquela atenção. E não era um egoísmo, mas às vezes você tá ali com o seu bebê e você só quer que alguém olhe pra você. Exatamente. Você fala assim, eu sei que o bebê é importante, eu amo ele, eu vou cuidar. Mas tem alguém que pode olhar pra mim assim? E passou esse tempo todo, dos 9 meses da primeira separação, primeiro distanciamento, né?
Com 11 meses, que aí eu já fui embora mesmo, né? Peguei minhas coisas, eu lembro que ele estava voltando desse compromisso que ele foi da igreja, e ele chegou, eu estava com as malas prontas em frente em casa, saindo, o carro já saindo, e ele chegou, e claro, né, que teve todo aquele desentendimento, aquela briga, bebê no colo, você não vai embora, e eu vou, e... Na verdade, eu estava indo sem lenço nem documento, eu sabia que eu ia para casa da minha mãe, da minha avó, em algum lugar eu ia acampar e ia resolver minha vida depois, eu só queria sair dali. Né? Até porque, como a maioria das mães, né, assim, por mais que o homem ajude, a responsabilidade sempre é da mãe, né? Ele teve o compromisso dele da igreja, ele foi até logo, e você fica com o bebê porque você tem que ficar, né? Assim, minimamente você tá amamentando. E até uma sensação, uma questão cultural. E a sensação que a mãe não pode se ausentar. A mãe tá ali com uma linha de frente. O marido, o homem tá ali como apoio. Isso. E a mulher tá cuidando de tudo. Né? Até porque eles não... Eu falo muito isso lá em casa, vocês não me ajudam, vocês fazem a sua parte. E tá tudo bem. E eu faço a minha, porque não é uma ajuda, Exato, cada um faz sua parte, é o coletivo, sim. Né? Só que não, no popular é ajuda, né? A gente recebe ajuda. E na palavra de Deus fala que nós que somos as ajudadoras. Exatamente. Então tem alguma coisa trocada aí. Exatamente. Né? Exato. Nos primórdios da Terra nós éramos as ajudadoras e agora nós recebemos ajuda, simplesmente. Olha, já vai ser um tema pro nosso próximo podcast, porque é isso. Por isso essa sobrecarga das mulheres. Porque a gente está ocupando um lugar e não se permitindo. Porque sem esse lugar a gente não pode ser cuidada. E é claro que eu fui embora, super decidida, né? Ficamos do 1 ano e 11 meses até 3 anos e pouquinho, a gente ficou separado, eu e o Fê. Teve todas as guerras possíveis. É isso que eu queria perguntar, porque assim, quando a gente fala, né, sobre como assim, separou, voltou, foi uma separação super tranquila, pelo que você tá falando? Não, foi uma Conheci separação... o pior dele, ele conheceu o meu pior. Eu falo assim, tudo possível, desde do caráter, que a gente fala que a pessoa nunca é capaz, como todo aquele apego que tinha com o Felipe, que a gente lutava. Na época ele passou 1 mês sem ver o Felipe, né? E eu, claro, a mãe ali, né? 1 mês falando, o papai foi viajar, o papai tá não sei onde, o papai... Eu tinha 1 ano e 11 meses, perguntou, você acalma, põe pra dormir, tá tudo certo, né? E questão de advogado, questão de separação, uma guerra mesmo, de dividir, esse livro é meu, esse livro é dele. Tipo assim, né? Esse garfo é meu, esse garfo é dele, sabe assim? E financeiramente também, né? Assim, porque quando nós casamos, nós não tínhamos condições, casamos mesmo assim pela graça, queremos casar, né? Vamos contra tudo e todos, fizemos tudo lindo, tudo. Mas quando a gente separou, era a época que a gente estava melhor financeiramente daquele período de casamento, que faziam 7 anos. Né? 7 anos não, perdão. 5 anos, né? Que a gente casou em 2005, separou em 2010. E quando a gente voltou, tava no 7. A gente brinca que a gente foi ao contrário dos casais. Os casais separam com 7, a gente resolveu voltar com 7. E tava tudo bonitinho, não tinha aquelas guerras financeiras, assim, nada. E aí as guerras foi por causa da separação, né? E aí passamos esse período, eu me relacionei com outras pessoas, ele também. Separaram, assim, separou mesmo, divorciou. Foi no litigioso mesmo, foi no litígio não sei se foi... Foi 2 advogados, nós fomos lá, porque naquela época, não era que nem agora que você vai no cartório e sai, né? Como tinha filho pequeno, tudo, tinha nem hoje também não pode. Eu não sei como que funciona, mas dizem que tá um pouco mais quando maleável. Tem menor, não tem jeito. E aí fomos, separamos tudo, né? Aquela coisa de não querer se ver, né? Só quando saía e bebia, aí um lembrava do outro, né? Assim, amiga? E na madrugada um lembrava do outro, ligava, queria fazer a reconciliação, não é assim? Geralmente o pessoal fala, né? As recaídas. Mas não voltamos, não ficamos juntos, foi uma guerra, aquela coisa que eu levei todos os problemas possíveis para minha família, ele todos os problemas possíveis para a família dele. Ficamos separados. E, claro, teve um ponto em que a gente percebeu que o Felipe, nesses 2 anos, ele começou a ter problemas respiratórios. E, claro, que eu não sabia, nunca tinha estudado sobre emocional, parte respiratória, nada. Eu fiquei muito tempo, assim, cuidando do Felipe, com dificuldade de cuidar, porque o Felipe não ficava doente, de repente começou a ficar doente, a gente separado nesses 2 anos, tal. Tinha uma babá que me ajudava muito, que era uma mãe também, assim, que já ajudava antes da separação e foi junto com a gente. Então me ajudou bastante nessa parte, porque uma senhora sabe o que fazer, né?
Nesse ponto eu fui primeiro para casa da minha mãe, da minha avó, depois fiquei uns dias na casa da minha mãe, nessa separação. Aí eu vim para uma casa de uma tia aqui na Granja, porque minha vida já era aqui na Granja, né? Okay. Eu era do Brooklyn, vim para cá e construí minha vida aqui. Então eu falava, gente, o que eu vou fazer lá no Brooklyn de novo, né? Então eu já estava acostumada, conhecia voltei, tudo. Minha tia morava aqui perto, não, te recebo, só que ela estava muito doente, né? Ela foi acometida por um câncer. E ela teve, infelizmente, o câncer chegou na cabeça e ela não conseguia barulho, sabe? Assim, ela teve uma fase terminal bem difícil e o Lipe era pequeno, tipo, fazia bagunça, tudo. Isso que eu tô falando, assim, parece muito tempo, mas era meses, sabe? Um mês na casa de um mês na casa... aquela coisa, assim, bagunçada mesmo de separação, sabe? Aí eu aluguei um apartamento, fui pro apartamento com ele, tudo, fiquei com ele, né? Vivemos a nossa vidinha aí 2 anos solteira, vamos dizer assim, né? Com ele, com todas as responsabilidades, e ele não melhorava, gente, assim. Mas foi engraçado, parecia uma chave que virou. Passando esses 30 dias que ele não viu o Fernando, ele começou a ver tudo, mas ele ficava sempre doente, sempre doente. E eu via que era claro, depois de um tempo eu comecei a observar e conversar com outras pessoas. Era aquilo, né? Tá comigo, aí vai pro pai. Aí volta, tá sem o pai. Né? Aquela... emocional mesmo, o pessoal falava, né? Assim, as pessoas comentavam, Karine, a parte respiratória, conversava com alguma amiga psicóloga, amiga terapeuta, falava assim, mexe muito. Aí chegou a ficar internado, tudo. E teve um belo dia, depois desses anos todos, os dois com vidas independentes, né? Já quase um casando com outra pessoa e eu com outra pessoa. E o Felipe já estava até acostumado. Aí o Felipe já estava melhor, assim, mas continuava doente. Continuava tratando bombinha, aqueles espaçadores, sabe? Sim. Que tem, assim, que eu nunca tinha visto na vida, mas e aí você já pensa um monte de coisa, né? Que a criança vai levar aquilo pra vida, tudo. O Felipe um dia comentou com ele, dentro do carro. Falou assim, pai, agora eu tenho 2 pais. E aí... eu não sabia disso, tá? Até a gente voltar. Ele começou a se reaproximar de uma forma diferente. E aí eu comecei a dar brecha, assim, né? Eu tava com uma pessoa também, ele tava com outra pessoa, mas a gente começou a se reaproximar. E o Felipe, numa das crises, tava chovendo, eu não tava com essa pessoa, ele também tava mais próximo. E eu liguei pra ele, só que nesse dia ele começou a fazer birra. Não, porque você não tava com tal pessoa, não tava com tal pessoa, tal, não sei o quê. Liga pra ele. E eu não tava mais com a pessoa. Só que quando você tá separado, você não fica contando os detalhes, né, amiga? Aí você falou pra eu não falar detalhes assim, não. Mas o assunto... Mas essas são as dicas de não, porque ouro. esse foi crucial. Porque nesse dia, eu liguei pra ele praticamente o dia inteiro. Tava chovendo, eu não conseguia sair com o Felipe, ele tava passando muito mal. E aí aquela coisa, começou a... Ele com o problema respiratório, também nesse dia ele tava com uma virose, tava acabando fralda, aquela coisa que você não queria sair com o filho sozinha, no frio, na chuva, sozinha. Aí do nada ele, tá bom, você tá insistindo muito, eu vou aí. E quando ele chegou, ele viu que realmente era sério, que o Felipe tava mal, o Felipe tava mole já. Nossa. Assim. Aí ele chorou uns 40 minutos na beira da cama. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Ele dormiu lá. Na época eu trabalhava no Clube Pitangueiras. Eu tinha um evento, 7 horas da manhã, que eu tinha que começar a montar no dia seguinte. Aí ele falou, vai pro teu evento, trabalha, depois eu vou lá com o Felipe. E ele foi, e nesse dia, depois do evento, ele virou. O Felipe dormiu bem, tá, gente? Ele não passou mais mal. Pra você ver como é incrível a presença. O quanto você, né, pelo seu trabalho, tem que lutar até com famílias que passam essa separação, porque ficam marcas nos filhos que a gente não imagina. E o que eu escuto é, a gente sobrevive, né? E a gente não tá aqui para sobreviver, a gente tá aqui para viver. As marcas que ficam, elas são tão fortes, elas afetam o físico, o emocional e a gente leva pro resto da vida. De fato, a gente aprende a viver apesar dessa dor. Mas é uma dor de uma ausência. Eu costumo dizer que não é... Você pode depois seguir a vida, ter outra família e tudo mais. Porém, a família de origem, que é onde você, como filho, tem a oportunidade de ter o pai e a mãe, aquela não volta nunca mais. Aquela acabou, aquela não tem mais espaço. Então, nesse lugar, é algo doloroso. É doloroso. E a criança grita. Aí, tendo um olhar sistêmico, como consteladora, a criança é o sintoma dos pais. Então, aquilo que os pais não conseguem trazer à tona, a criança traz para mostrar para os dois. Então, eu posso te afirmar
que o teu filho estava gritando o que vocês dois percebiam e não tinham condições de organizar para trazer à tona. E aí nós, nesse dia, depois ele voltou do evento comigo, ele ficou lá no evento com o Felipe, eu trabalhei. E aí a gente voltou, ele falou, vamos congregar hoje? Aí eu falei, vamos. Aí, só que o intuito dele era o quê? A gente ia conversar com alguém, né, alguma autoridade da igreja, e explicar o que estava acontecendo. Né? Porque ele já queria voltar, né? E na verdade eu também, mas não sabia como muito bem, né? Assim, porque a gente olhava e falava, gente, a gente tá se reaproximando e não tem tempo, né, pra ficar assim. Não, e é tão legal você falar, que legal você falar, eu também queria. Porque... Mas eu tinha saído, né, de casa, como que eu ia dizer que eu queria voltar? Mas é essa parte do ego, é a parte de você separar, e a maioria dos casais, e eu escuto muito, né, atendendo casais, separam, passam pela dor, começam a olhar algumas dificuldades pós-separação e falam, poxa, hoje se eu tivesse essa consciência, eu voltaria tranquilamente. Não é só a questão não é a questão do apego, na verdade. Porque o entendimento, o amadurecimento muda tanto. E porque se a gente não amadurece, e eu lido bastante com isso no consultório, inclusive, o que acontece é, na próxima relação, a gente tem que contar com dar a sorte de ter uma pessoa que não traga questões para você lidar. Porém, qualquer pessoa vai ter demanda. Então, se você não se trabalhar, se você não evoluir, você vai lidar com outros desafios da mesma maneira. E muitas pessoas, quando estão passando por isso, pensam, quero voltar. Quando elabora, melhor, mas não tem coragem. Não. Muitos casais seguem com isso no coração e, por entender que a vida já seguiu, como assim eu saí de casa? Como assim eu já namorei com outra pessoa? Já foi. E aí o entorno fala, esquece, já foi. Olha pra frente. Olha que interessante. E aí, ele tava ali declaradamente querendo voltar, mas até você. Não, e eu pensava assim, quando a gente se conheceu, ele falou assim, não beija que você vai se apaixonar. E eu ri da cara dele, tô aqui até hoje, né? Aí eu falava, aí agora eu ainda vou assumir que eu voltei, né? Que eu resolvi voltar pra trás, né? Assim, porque eu ia voltar pra casa dele, né? Pra casa Sim. que agora era dele. Sim. Não era mais nossa como antes, né? Porque Exatamente. eu deixei tudo. E aí nós fomos congregar. E nós chegamos, conversamos com o bispo, que nos acompanhava há muito tempo, mas não na separação, só sabia que nós estávamos separados e que a gente tinha saído da igreja. Porque na época que a gente separou, a gente saiu da igreja. E ele virou e falou assim, bom, diante de tudo que você está nos contando, que vocês estão vivendo, que vocês passaram, porque agora vocês estão sentando e conversando comigo, né? Se vocês querem o filho de vocês vivo, vocês decidem o que vocês vão fazer. Mas ele foi muito incisivo, assim, ele foi muito... E na hora eu vi, assim, que realmente eu tava vendo meu filho convalescendo, sabe? Esse pedido de socorro, tipo, eu via... Ele era uma criança feliz, assim, saudável, que eu digo assim, quando a pessoa olhava, mas eu sabia o que eu passava com ele nos bastidores. Porque ninguém vê quando você tá dando a bombinha de madrugada, quando ele tá passando mal, né? Vê quando você tá no restaurante, quando você tá na festa, quando ele tá passeando. Exato. Você não vê a criança doente, não é? E aí nós determinamos isso. E aí nós passamos algumas dificuldades por causa dos relacionamentos que a gente estava se desligando para voltar, né? As pessoas, pelo menos a pessoa do meu lado não aceitava, ele já estava um pouco mais desligado, mas nós tivemos que enfrentar isso. Passamos algumas semanas, resolvemos fazer a mudança. Não foi assim de uma hora para outra, né? A gente chegou, conversou, ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Porque eu também sou assim. Quando eu determino, aí eu falo, não, eu vou fazer. Do mesmo jeito que eu fui, eu falei, tá, então é pra voltar, então vamos voltar logo. Não vamos ficar enrolando, não, porque senão eu desisto daqui a pouco. Né, assim, eu vou lá e faço. Não, você que vai poder me dizer se isso é certo ou errado, senão a gente vai tratar. Não, é porque... Né? E a gente começa já a tratar disso, entendeu? Não, brincadeira. Mas eu realmente falei que queria voltar, né, depois de um tempo pra ele, de uns dias. Fomos congregar outras vezes, ainda buscar, assim... Buscar pra nós mesmo, se era o que a gente queria, né? Exato. Apesar do filho, né? Apesar do Felipe. E foi uma coisa muito boa a gente ter voltado, assim. Eu lembro que quando a gente chegou a voltar, né, que ele foi com os amigos fazer a mudança, tudo. E eles chamam ele de Nan, né? Já falava pro Nan que vocês tinham que voltar. Os amigos mesmo, sabe, assim. Falava que vocês tinham que voltar, né? Vocês tinham que estar junto e tal. Mas eu entendo. Vamos fazer logo essa mudança pra você vir logo. Eles brincavam assim, né? Pra você não desistir, Cacá. Que eles me chamam de Cacá. É, amigos de infância, né? Assim que chama
por apelido. E aí nós fomos, mudamos, voltamos, e um dia nós estávamos sentados no sofá, assim como a gente aqui de frente, e estava tendo uma pregação no rádio, e o rádio falou assim, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas falava assim, se você saiu de um relacionamento e você resolveu voltar com esse relacionamento, ou se você está iniciando um relacionamento e tem uma vida solteira para trás, pega o seu celular agora e apaga todos os contatos. Tudo que te leva à vida que você estava levando antes. Se você tem coisas dentro da tua casa que te remete a relacionamentos anteriores, tira tudo agora. Fotos, presentes, tira tudo. E um olhou pro outro e começou a fazer isso. E a gente começou a apagar contatos, porque você vai preservando, né? Assim, você tá voltando, mas ainda tá aquele pé. Você tá determinada, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela coisa, será que eu vou? Né? Tem uma música, eu não sei se vou ou se fico, né? Mais ou menos isso. Você não sabia direito se você ia, né? Ou você podia voltar para trás, era tudo uma incerteza. E nesse dia a gente determinou, a gente apagou tudo, a gente tirou coisas, joguei coisas fora. Né? Homem não tem muita coisa assim, né? Homem é mais prático. Né? É mais prático. Ele, acho que quando ele acabava com os outros já rasgava. O que eu achei também depois ele jogou fora e foi tudo bem. E nós determinamos, e de verdade, Ana, se você conversar comigo e com ele aqui, ele teria uma super dificuldade de fazer isso que eu tô fazendo agora, que é falar com você sobre isso, porque para ele apagou na mente dele. Ele vive como se nós não tivéssemos tido essa separação. Ele sabe que teve, mas ele é mais resolvido. Acho que o homem é mais resolvido nessa geral. Parte. E nós estamos já agora há 13 anos juntos que nós voltamos, né? Foram de lutas? Foram. Depois teve essa fase que eu te falei, que a igreja colocou a gente, porque a gente voltou para a igreja, né? Aquele adote nosso, para que a gente não ficasse sozinho nesse período. Nosso testemunho foi convidado para falar, fomos virando testemunho de muitas pessoas que queriam separar e muitas vezes não separaram porque escutaram, buscaram resolver suas questões, né? Tanto com a parte da igreja, que é a Cura e Libertação, como também com o trabalho de estar buscando uma terapia de casais, uma pessoa que ajudasse, né, sistemicamente, né, que fala. Sim, que é né, fundamental. Em tudo, porque as pessoas às vezes criam aquele bloqueio, acham que vão se salvar sozinha, né? Assim, e não isso é não assim. Funciona. A ajuda é, assim. é muito importante, né? É que nem quando a pessoa fala, eu leio a Bíblia em casa, mas você ser ministrada, escutar uma palavra, por exemplo, eu fico lendo mentoria na internet, ela precisa que alguém escute, que alguém oriente, que alguém dê um caminho, e às vezes a pessoa fica ali, né? Tentando se salvar, Perfeito. Mas sabe o afogamento, assim, que a pessoa não consegue sair? E nós fomos buscar todas as ajudas necessárias. Vocês fizeram a parte de vocês foram ativos, vocês foram atrás, vocês decidiram, mas passaram pelo processo que eu falo que qualquer casamento pode ser restaurado. Tinha um culto de casais toda sexta-feira, nós nos determinamos, a gente não tinha compromisso sexta-feira à noite, a gente ia pro culto de casais. Tanto que depois fomos levantados para ministrar outros casais, porque aquele posicionamento nosso nos curou de escutar. E era um bate-papo, que nem a gente está tendo aqui. Não era um culto, assim, formal. Era um bate-papo, mas eram grupos de casais conversando entre si seus problemas, só que era dentro da igreja. Sim. E que a gente podia compartilhar e falar assim, nossa, mas eu não tenho problema. Nossa, o problema é do outro. Ou então eu tenho esse problema e nunca percebi que estava minando o meu casamento. E a gente foi se curando. Claro que teve uma transformação dele, uma transformação minha. Exatamente. Ainda tem alguma coisinha ou outra que às vezes a gente encontra no caminho. Mas nós nos determinamos a restaurar a nossa família. E hoje nós estamos aí. E vocês casaram no papel de novo? Casou de... Então, ou não? Como é que foi isso? Nós voltamos, depois de um ano, eu virei pra ele e falei assim, acho que a gente precisa casar, né? Porque a primeira vez fui eu que falei que a gente ia casar também. Ele nunca me pediu em casamento. Ele casou 2 vezes comigo, as 2 vezes fui eu. Por isso que eu acho que a gente precisa tratar isso. Vamos olhar pra isso. Mas o Fê sempre foi muito pacífico, assim, muito tranquilo. Ele... Não sei, acho que é perfil. Sim, é o perfil dele ele mesmo. Nunca foi assim, tanto que hoje ele fala, o que precisa? E o que você precisa pra ser feliz? O que você precisa pra gente, né, assim, pra ficar bem? Que eu resolvo, falo o que você quer. Mas eu sempre falo, assim, na nossa família, na nossa experiência como casal, eu sempre falo e ele vai lá, realiza e dá tudo certo e tá tudo bem. Somos um conjunto, né, uma dupla. Mas nessa época eu falei pra ele, acho que a gente tem que casar, né? E aí ia fazer aniversário do Felipe.
E ele falou, nossa, mas você já quer fazer o aniversário do Felipe, ainda vamos casar? Eu falei, meu filho, se Deus deu o aniversário do Felipe, tá me dando desejo de casar, vamos fazer também. E no mesmo mês, o Felipe fez aniversário dia 1 de abril do outro ano e dia 29 de abril, foi 28 ou 29, não lembro agora, a gente casou de novo. Casamos com festa de novo, uma festa mais pocket, né? Porque tinha que ser, né, um negocinho mais discreto, né? Porque senão o pessoal já ia falar assim, daqui a pouco quer separar de novo, que a Karine adora festa, né? Vai querer fazer outra. E aí fizemos a festa, casamos no civil, tudo bonitinho. O Tarrachinha, o Sérgio Janete até brincava, falava assim, meu Deus, vamos casar de novo. Divórcio aqui, o casamento aqui. Tô casando vocês de novo. Não, a chance disso acontecer, porque muitas vezes acontece, a pessoa separa, cada vai para um lado, aí tem um tempo para maturar e separar, nem todo mundo separa tão rápido no papel, né? Na justiça, efetivamente. Sim. E aí muitas vezes volta e fala, não, vamos ficar assim, porque já passamos, não. É literalmente dizer, não, eu digo sim de novo. Digo sim de eu novo. acredito de novo. E eu escolho todos os dias, porque esse foi o movimento que você trouxe, nós determinamos ali. E é importante, Ana, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, mas por que casar? Eu falo assim, porque é uma certeza que você está tendo, é bem isso que você falou, é uma escolha que você está tendo. Assim, eu não tinha dúvidas mais. Quando a gente passou esse período de 1 ano, né, a gente fala de namoro de 1 ano, aí engraçado, porque é uma habilitação. Você acredita que depois que eu casei, eu engravidei do Luca? Nossa. Veio o Luca, e eu nem estava planejando. E aí veio o Luca logo em seguida que a gente casou. Eu descobri que eu estava grávida do Luca depois, acho que 1 mês, um pouquinho depois. Então, assim, é engraçado como é uma habilitação que você realmente determina. E acho que até uma questão de honra, de falar, olha, nós escolhemos, deu certo, vamos nos honrar, né? E a gente queria realmente, da mesma forma que, infelizmente, a gente expôs a destruição, expor a restauração. E teve essa restauração. Nossa, que lindo isso. Assim, teve, e hoje eu posso falar, assim, né? Ele vai se sentir meio convencido assistindo, claro, né? Mas eu brinco com ele, você ainda não é tudo o que eu sonhei pra mim, mas você já caminhou bastante. Eu brinco com ele besta, os outros que sonhavam por você, ele fala assim, porque a menina é criada assim, né? Todo mundo vai impondo o que vai vir pra ela, não é assim? Sim. O príncipe encantado no cavalo branco, né? E o que nos impede de ter a pessoa real, humana, com defeitos, mas cheio de qualidades, que tá ali do nosso lado. E eu quero já aproveitar, Cá, e te perguntar, né? Qual é a sugestão, né? Tudo que você viveu, o que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência para famílias, para principalmente não só casais, a gente tá falando de uma dinâmica. Eu sempre falo, casal é diferente de família. A própria visão sistêmica fala muito sobre isso. Enquanto somos casais, o laço é um. E ele pode ser desfeito. A gente fica com o registro. A família não tem, né? Porque até o DNA... Porque não tem ex-pai, né? O ex-pai não tem não vai ter ex-pai, ex-pai. não tem ex-mãe. E essa dinâmica, senão a gente teria essa autonomia, né? Então a gente tem o filho, a gente já nasce só com uma pessoa. Então tudo é muito perfeito nesse movimento, pela visão sistêmica, onde a gente entende que reverbera e continua. A gente leva para sempre a família de origem. E a forma como a gente vai lidar e repensar. É falado que minimamente, até o segundo setênio, é realmente se não tiver jeito a separação. Ou se as pessoas estão passíveis de restauração, de ressignificação de processos para corrigir. Porque geralmente são processos que, se corrigidos, conversados, intencionados, trabalhados, são passíveis de resolução e de reversão. Gostaria que você, a partir da sua história, da sua vivência, porque você viveu essa história, o que você gostaria de compartilhar para casais e pessoas que estão passando ou que já passaram, né? Que tem algumas questões aí para olhar em relação a essa dinâmica do casamento. Para casais, a primeira coisa que eu falo é se toquem, se encostem. Quando você tem questões, a primeira coisa que você faz é se distanciar. E essa distância vai entrando no meio de vocês todos os problemas que às vezes nem são de vocês. São jogados em vocês. Então se toquem, veja se ainda o toque é possível, o abraço é possível, se o beijo é possível. E também não deixem chegar a não ser mais possível. Se você está num processo que você vê que só está faltando fazer isso. Eu amo minha esposa, mas eu não beijo ela, eu percebi que a gente não se abraça, a gente não tem um momento nosso. E sobre o que a Ana falou,
de que a gente às vezes acha que descobre depois de fazer algo que não foi feito, né? Quando você tá numa condição de que você não acredita mais, você vai achar que você já fez tudo. Ah, eu já fiz tudo por aquele relacionamento. Perfeito, cara. E o seu tudo, às vezes, não é o que é tudo possível. Se você buscar ajuda numa terapia, no encontro de casais, você vai ver que existem inúmeras possibilidades que naquele leque nosso que a gente tá fechado, vendo só o defeito, o problema, não é o tudo. Porque alguém tem que olhar pela gente o que a gente não tá conseguindo mais enxergar. E a gente só conseguiu com ajuda. É porque alguém olhou de fora. E nos verbalizou. E vocês permitiram fazer o movimento. Também. É a permissão, né? É o buscar. Porque assim, é barato viajar, é barato comprar um carro novo, porque é uma vontade. Agora, às vezes, a terapia é caro. Eu buscar uma mentoria é caro. Eu sentar num encontro de casais é caro. A gente tá falando financeiramente mesmo. Perfeito. Porque às vezes a consulta é cara. Só que se é um câncer, ela não se torna mais caro. Mas será que não é um câncer que tá consumindo esse relacionamento? Que tá fora do teu controle? Porque é assim. É, porque se tá A gente não vê uma doença. Exato. Perfeito. A gente não vê uma doença, assim. E a gente muitas vezes, né, assim, eu não janto com a minha esposa, mas eu gasto, tipo, pra ficar em casa sem fazer nada, normal. Mas o jantar, às vezes, com a esposa é o importante. É o que vai fazer você ter um momento de tocar na mão dela. Então, eu e o Fernando, a gente aprendeu nesses 12 anos, 13 anos que a gente voltou agora, que vai fazer 20 anos de casado, do primeiro, né, que a gente nem conta mais a separação. Mas a gente aprendeu a se cuidar, né, que nem hoje eu fui almoçar com as minhas amigas e ele falou, eu quero ir lá conhecer. E na minha cabeça era, nossa, mas ele nunca ia gostar de lá. E ele falou, não, eu vou gostar sim, eu quero que você me leve lá. Tipo, então a gente tem que ter esses cuidados, esses olhares. E como família, assim, perder um pouco o que a gente aprendeu lá atrás, porque eu não sei se todos aprenderam assim, né? Que uns tiveram empregada, outros não tiveram, outros viram o pai ajudar, outros não viram. Mas criar a família de vocês. Porque a gente vai vivendo a família das nossas gerações e a família não é a mesma hoje. Perfeito. A mãe, ela não tem mais aquele papel de só cuidar. Ela fica com a maior parte responsável porque até os filhos olham nela essa segurança. Né? Mas o pai, ele não é mais só o provedor. A mãe também é provedora. Perfeito. Não é? E os homens não são ensinados a sentir, né? Sentir é fraqueza. Por isso que as mulheres são frágeis, porque elas sentem. E até elas estão querendo deixar de sentir. Exato. E a gente precisa sentir. Desde o toque, como eu falei, para o casamento, como a família. Então, sentar com o filho, fazer uma lição, tá em casa, olha filho, sua mãe tá fazendo, vamos ajudar ela a pôr a mesa. E não tem em muitas famílias isso. E aí se dispersa a família, né? Porque um pega o prato e vai pro computador, o outro pega o prato e senta no sofá, ou o outro passa no trabalho e pega um lanche rápido, não janta mais em casa com a família, e vai se dispersando isso. Então a gente aprendeu a valorizar tudo isso no nosso casamento hoje, assim. Eu acho que o lado casal é se tocar. Porque o relacionamento toque, gente. Você não decidiu casar porque o seu marido tinha caráter, porque ele era íntegro e trabalhador. O que ligou vocês foi um beijo, um abraço, um cheiro, um chamego. É verdade. O que fez permanecer foi o restante. Foi o restante, mas a decisão de construir uma vida não foi essa. Né? Porque senão as pessoas não casavam com quem rouba, com quem não tem caráter. Foi algum choque que deu. Sim. Né? E se perde esse choque com o tempo. Não vai ser igualzinho, não. Mas pode ser construído em novas fases de uma forma diferente. E a gente esquece disso. Né? Ficaria aqui até amanhã pro próximos. Eu sei que você que tá aí deve ter desfrutado de cada palavra, que você possa se inspirar. Porque pode ser você que está vivendo por algo que você acredita que não é possível. Se permita, se despir do ego. Faça valer o que realmente importa. Eu quero agradecer. Obrigada, Cá, querida. Que linda, que eu admiro o Fê, que é um queridíssimo, pela história de coragem de vocês. E por vocês já terem impactado tantas famílias. Vocês são luz na vida de muitas famílias. E agora a gente está no alcance aí que a gente nem imagina. Obrigada. Obrigada a você pelo convite.
que todos possam acompanhar, tirar experiências das histórias. Eu acho que Deus tem propósito em todas as coisas. Não foi à toa que nós vivemos essa destruição para viver a restauração e mostrar que tanto no relacionamento que você já tem, ou no relacionamento que você está pensando em construir, você pode sim ter uma mão para te ajudar a construir esse relacionamento e ter um olhar melhor para o próximo que você está escolhendo viver a sua história. Porque sua história pode estar aqui amanhã. Com certeza. Não é? Pode ser você, histórias que inspiram. Te vejo no próximo capítulo.